Fala, meu povo, bem-vindos ao Plebcast. E hoje nós vamos falar sobre uma ideia, né, um conceito muito interessante que eu acho que é pouco tratado na nossa sociedade atual e eu acho que vocês vão gostar bastante. Hoje nós vamos falar sobre o movimento decolonial. E note que eu falo decolonial e não descolonial ou anticolonial, certo? São coisas diferentes, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Pois bem, para a gente falar um pouco sobre o movimento decolonial, a gente precisa saber como isso surgiu e onde surgiu. Pois bem, o movimento decolonial surgiu nos Estados Unidos na década de 1990 e busca ser um movimento contra-hegemônico, ou seja, é uma nova forma de observar e analisar a sociedade a partir de outras dinâmicas, ou seja, a partir de uma dinâmica fora dos centros homogêneos do mundo, ou seja, a Europa e o próprio Estados Unidos. Aí você pensa, pô, um movimento contra-hegemônico surgindo nos Estados Unidos? Pra você ver. Mas, pois bem, a gente vai aplicar o movimento decolonial muito na história da América, né, da América Latina. E a gente vai entender o porquê isso é aplicado muito na América Latina, na África e na Ásia. Porque é um movimento muito importante, certo? É um movimento importantíssimo para a gente analisar as conjunturas do mundo. Ainda mais porque a nossa história e tudo que a gente aprende na escola, na internet em si, a gente aprende de um modo de vista eurocêntrico, né? A partir da visão dos europeus, como se as sociedades americanas, africanas e asiáticas antes da chegada dos europeus fossem subdesenvolvidas, fossem bárbaras, né? E a sociedade europeia fosse um modelo de civilização moderna. Pois bem, o modelo decolonial busca subjugar isso e busca substituir isso, ou seja, mostrar que isso não está certo, que o eurocentrismo obviamente não está certo. E é fácil entender, né, que o eurocentrismo não está certo porque a Europa não é o centro do mundo, né? A Europa não é um modelo de civilidade para o mundo, não é um modelo de sociedade, não é um modelo de nada para o mundo. Cada um tem suas características. E é isso que esse movimento tenta mostrar que cada região tem as suas características e que a gente pode e deve analisar as diferentes sociedades e situações do mundo a partir de diferentes visões, não apenas de uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão ocidental, certo? A gente sabe que o nosso mundo está muito envolvido no conceito de o que é moderno, o que é desenvolvido a partir do modelo capitalista europeu e estadunidense, certo? Então a gente sabe que para você ser considerado uma sociedade, um país desenvolvido, você precisa seguir basicamente o modelo europeu e / Estados Unidos, certo? Em modelo europeu, diga Europa Ocidental, né? Áustria para trás. E isso, a gente sabe que, as coisas não funcionam bem assim, certo? Não é porque um modelo que está funcionando entre aspas, né, na Europa que vai funcionar aqui, ou que o Brasil, a Moçambique, a China são sociedades menos desenvolvidas que os europeus porque eles não seguem tais modelos. O Brasil, inclusive, seguimos o neoliberalismo que os Estados Unidos tanto prega. E é interessante a gente perceber que o neoliberalismo que tantas pessoas defendem por aí, que surgiu lá na década de 80, década de 90, e foi muito aplicado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, surgiu nos Estados Unidos, como eu disse, mas, né, os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, não testou no próprio Estados Unidos e deixou para a nossa sociedade dita subdesenvolvida testarmos o neoliberalismo. Bom, e o resultado está aqui, como nós sabemos, né? A nossa sociedade está cada vez mais desigual, a cada dia mais os preços sobem, etc. Certo? Pois bem, o modelo decolonial, então, surge da necessidade da gente poder analisar a situação do mundo a partir de outras dinâmicas, assim como eu disse. Porque os europeus, né, têm o costume de chamar as outras civilizações, né, que eles descobriram, né, descobriram o mundo ou trouxeram a civilidade para a maior parte do mundo. Nossa, que civilizados, né? Pois bem, é uma mentira, né? Não preciso nem dizer que antes dos europeus chegarem aqui, antes deles escravizarem a América, a África e a Ásia, existiam povos originários daquelas regiões. E, eles tinham as suas próprias culturas, tinham as suas próprias sociedades, tinham a sua própria civilização, governo, etc, certo? Então, quando a gente percebe, eu quero que você vá no Google agora e procure o que significa a palavra civilização, certo? O que o Google vai te falar? O significado da palavra civilização. Eu procurei e diz que civilização é um modelo ou um conjunto de características
de pessoas, de governo, de modos de viver, certo? Então a gente percebe, pô, então por que nós consideramos, por que a sociedade europeia seria uma sociedade mais moderna? Simples, ela não é. É porque os europeus colocaram isso na gente, enfiaram isso na gente. O eurocentrismo está inserido na gente desde o momento que nós nascemos, desde o momento que nós começamos a frequentar a escola. O movimento eurocêntrico está envolvido em nós. E aí cabe a reflexão. Por exemplo, nas escolas, né, no nosso ensino médio, no nosso ensino fundamental, por que nós aprendemos muito mais da história dos Estados Unidos do que a história dos povos nativos do Brasil? Muito bem, então isso está muito envolvido com esse modelo de pensar, de colocar como a cultura do outro sendo melhor, sendo mais moderna, sendo mais civilizada, quando na verdade não, certo? Quando na verdade não. Inclusive, que tipo de civilização moderna é a Europa, né? Pô, uma civilização que escraviza, né, povos que eles julgam sendo inferiores e, bom, povos que eles julgam sendo que precisam ser educados, né? Precisam ser corrigidos. Que civilização é essa, né? Que você mata o outro pra corrigi-lo. Pô, que interessante, né? Pô, é isso que os europeus pensavam, certo? Século XV, século XVI, XVII, XVIII, XIX. Era isso que muitos europeus tinham em sua cabeça, certo? Que a Europa era, assim como ainda existe muitos pensamentos, que a Europa é sim o high level do mundo, certo? E aí a gente precisa analisar algumas coisas. Pô, a gente tá vendo agora o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, certo? E a gente tá vendo, nossa, o povo, nossa, olha a guerra, guerra é terrível. Sim, né? Não preciso nem dizer que nenhuma guerra é boa. E óbvio que a gente precisa apoiar o salvamento dos civis que estão sofrendo. As pessoas que mais sofrem com isso são os civis. Os poderosos estão lá tranquilamente protegidos. Assim, o Putin está protegido, o Zelensky está protegido. Né? Por mais que a gente fale, o Zelensky está indo pra guerra. Bom, outra coisa, né? Então isso cabe para outro episódio. Mas quem sofre mais é a população civil, certo? Mas é interessante a gente analisar, porque eu vi muita gente falando, nossa, guerra na Europa, desde não sei quando não tem guerra na Europa. Meu amigo, em 1990 teve um genocídio na antiga Iugoslávia, nos Balcãs. E você percebe que lá que eu comentei que o modelo de civilização é a Europa Ocidental, para você ver que a Europa Oriental já não entra nisso, né? E é muito interessante perceber que, né, guerra no Iraque, guerra na Síria, guerra na Somália, no Iêmen, ninguém tá nem aí, certo? Ninguém tá nem aí. A gente fala, nossa, que barbaridade, o mundo tá acabando, é guerra. O mundo tá em guerra todo dia e a gente não liga, certo? Pois bem, né? Bom, a situação é que o pensamento decolonial, então, busca a gente combater justamente isso, a gente analisar o mundo através de outras perspectivas que possibilitem nós analisarmos com maior pluralidade o mundo, certo? E isso é necessário. Então, a gente tem que perceber algumas coisas também. Por exemplo, nós temos o nazismo, né? Todo mundo concorda que o nazismo é horrível, né? Que as ideias nazistas são atrocidades, que o nazismo fez na Europa, fez com os judeus, com os ciganos, com os homossexuais, com os negros, etc. É um terror, e isso deve ser combatido com todas as forças. Mas, né, a gente tem que lembrar que o nazismo nada mais, nada menos é do que você pegar as ideias coloniais que a Europa aplicava na África e nas suas colônias e colocar contra os próprios europeus. Você fala, nossa, como assim? A Europa praticou políticas de extermínio contra diversas populações. Na Europa, na África, na América e na Ásia, certo? E só no Congo belga morreram mais de 12 milhões de pessoas em um genocídio que a Bélgica promoveu. Em Bangladesh morreram mais 5 milhões de pessoas de fome, promovidos pelo Reino Unido, certo? Então a gente vê que, puxa, né? Que o nazismo ele é influenciado, ele não é uma criação nova, né? Não foi Hitler que criou as ideias nazistas. Tipo, ele é óbvio que ele se pegou de outras partes, muito em parte das políticas de extermínio europeias coloniais. Inclusive, as políticas de segregação que o partido nazista utilizava foram inspiradas no apartheid dos Estados Unidos. Então, né? Pô, que modelo de civilização é esse, né?
Então é isso que eu quero explicar, esse é um episódio mais curto, né? Que é explicar o início, né? De forma mais simples, o que é o movimento decolonial. É exatamente isso, o movimento decolonial é a gente combater a cultura hegemônica do mundo e analisar a sociedade e a civilização de forma mais plural, ok? E, então, a gente vê que nós condenamos, né, milhares de coisas que são, sim, repugnantes, mas a gente faz isso só quando nos interessa e só quando atinge, né, a dita civilização moderna europeia ou estadunidense ou, né, qualquer outra que seja considerada assim. E quando atinge países africanos, Oriente Médio, a Ásia subdesenvolvida, entre aspas, ninguém liga, né? Os meios de comunicação, ninguém liga, né? Não existe essa comoção popular quando, na guerra do Iêmen, na guerra da Somália, na guerra que tinha no Sudão, no genocídio de Ruanda em 1994, né? Pois bem, né? É isso que a gente tem que combater, certo? E isso é uma das ideias do movimento decolonial, beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado um episódio legal. Obviamente eu sei que eu não tenho postado muita coisa, mas... as coisas são assim. Mas quando der, eu irei postando, ok? E vale lembrar também que eu vou fazer sim um episódio sobre o movimento anticolonial e a luta anticolonial, certo? Mas vai ser mais pra frente, vai ser algo muito mais embasado e pesquisado. E sim, a partir de agora eu vou começar a colocar as fontes bibliográficas na descrição, ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Assim, né? Vale ressaltar ainda que, poxa, os palestinos são exterminados todo dia por Israel e, mais uma vez, ninguém liga. Pois bem, né? Que mundo, né? Mais uma vez, obrigado por ouvir o Plebcast, né? Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Eu tenho aqui a minha... não tô com ela aqui agora, mas eu tenho um caderno onde eu anoto sugestões de temas. Então, se você tem alguma sugestão de tema, ou se tem alguma crítica, etc., você pode colocar nos comentários do YouTube, né? Que eu vou estar lendo. Ou você pode colocar também na aba de perguntas e respostas do Spotify, tá bom? Que eu vou ver também, beleza? Então, de dúvidas, críticas ou sugestões, vocês coloquem nessas duas plataformas, ok? Então, muito obrigado por ouvir o Plebcast, né? Mais um episódio terminando. E esperem o próximo, que com certeza vai ser muito interessante. E, mais uma vez, obrigado pela presença de todos e valeu!